Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Com a graça de Deus, estamos aqui em mais um culto de quarta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto aqui da Primeira Igreja Batista. Como você já sabe, meu nome é Joana, vou estar dirigindo o culto desta noite e eu queria te convidar a participar aí do nosso culto, interagir conosco, comente aí, compartilhe essa transmissão. Você que está no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está no Facebook, também seja muito bem-vindo. Mande o link dessa transmissão aos seus colegas no WhatsApp. Chame os seus familiares na sua casa, junte eles aí na sala para assistir e cultuar conosco. É muito bom estar contigo nesta noite. Eu quero continuar este culto fazendo uma oração. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta noite em que nós estamos aqui te adorando e te servindo, ó Deus. Muito obrigada pelas tuas misericórdias em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos sustentado. Apesar das adversidades, o Senhor tem sempre nos colocado diante dos teus pés, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de te servir, ó Deus. Esteja nos abençoando, nos dando um culto abençoado. Use o pastor com suas palavras para pregar. Toque nos corações de cada um que está aqui assistindo essa transmissão, ó Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica no Salmo 122. Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está sendo construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Nós temos as nossas redes sociais. Você que ainda não seguiu o nosso Instagram, siga lá, @pibparaty. Nosso canal no YouTube, youtube.com/pibparaty. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho lá para receber sempre uma notificação dos vídeos. Nós estamos semanalmente, quase diariamente, postando as nossas programações, né? As nossas participações especiais, nossos cultos, programa Sal e Luz. Então, esteja aí atento aos nossos vídeos. Também a nossa página no Facebook, facebook.com/pibparaty. É só curtir lá para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Nós vamos ter agora uma participação especial, vamos ter um solo de sax. Nosso maestro Marcos Rezende, ele vai estar nos abençoando nesta noite com as suas habilidades no saxofone, vai estar trazendo uma linda mensagem musical. Abra o seu coração para receber esta linda mensagem de Deus.
Deus, Ele é único, bendito seja o Cordeiro. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui, presente aqui, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui, presente aqui, presente aqui. Amém, meu querido irmão? Coisa boa, né? Mãe Joana hoje nos conduziu, dirigiu o nosso culto, e assim a gente vai mudando um pouquinho, e é muito bom estar com você nessa noite. Quero convidar você mais uma vez para pensarmos na palavra. Estamos meditando na carta de 1 Pedro, e hoje pensaremos sobre a prática da esperança, 1 Pedro capítulo 1, versos 22 até o capítulo 2, verso de número 3. Então abra sua Bíblia e nós leremos do capítulo 1 a partir do 22 e entraremos no capítulo 2 até o verso de número 3, que diz assim o texto: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Vamos orar? Pai bendito,
Ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje mais uma vez, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. E ó Deus, toma as nossas vidas, fala conosco através da sua palavra, abre o nosso entendimento. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, dando continuidade ao que temos pensado na quarta-feira, falamos na semana passada sobre a perseverança da esperança e agora eu quero pensar com você, à luz desse texto, sobre a prática da esperança. A prática da esperança é fundamental, porque uma vez que cada um de nós cristãos, assim como os irmãos que receberam a carta do apóstolo Pedro, estão tentando purificar a sua vida, agora nós devemos viver aplicando isso, de maneira que os princípios da esperança estejam claros no nosso dia a dia. Pedro vai dizer isso a esses irmãos, dizendo o seguinte: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência, ou seja, agora que vocês entenderam, agora que vocês compreenderam, vocês podem então praticar isso. Ponto muito importante para a nossa introdução aqui que temos que entender é o seguinte: na vida cristã não existe uma pílula mágica, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de estalar de dedos para resolver tudo. Há um processo, uma continuidade, uma necessidade contínua de aperfeiçoamento. E essa pílula mágica que muitos às vezes tentam achar, não existe, ela não tem como. Uma vez, amados, que nós vamos caminhando, precisamos entender que é necessário ser constante, é necessário ser contínuo, é necessário praticar todos os dias e melhorar todos os dias. É necessário, amados, na vida cristã, todos os dias, o autoexame na Escritura, o estudo constante das Escrituras, o arrependimento, a prática da fé. Todos os dias nós precisamos examinar as Escrituras e ver aquilo em nós que não está de acordo com ela. Então, todo dia é necessário o exame e o autoexame. Todos os dias precisamos nos arrepender de algumas coisas. Eu já disse aqui, não podemos nos arrepender como quem faz farofa, né? Misturando tudo de uma maneira. Todos os dias precisamos praticar os princípios da palavra, é um exercício diário, contínuo, incessante, árduo. Não existe fórmula mágica. Amados, a esperança só é possível ser experimentada se de fato colocarmos as nossas vidas dentro dos padrões da palavra de Deus. E agora Pedro vai escrever a esses irmãos e dizendo o seguinte: olha, vocês precisam se colocar de maneira prática. Vocês já haviam compreendido a fé, eles já haviam compreendido a importância da santidade e da obediência. Eles já haviam entendido que não poderiam viver a santidade longe de Deus. E agora Pedro vai dizer o seguinte: vocês precisam viver a santidade nos relacionamentos diários. Não dá para querer viver a santidade com Deus apenas no aspecto eu e Deus, sem que isso influencie meu relacionamento com as pessoas. A prática da esperança me faz me relacionar com outros. Sabe por quê, amados? A santidade não nos torna insensíveis. A santidade não nos faz uma espécie de monges, né, de eremitas, aqueles que estão longe de tudo e de todos. A santidade nos faz querer ir em direção àqueles que estão sofrendo. Ela vai nos levar e nos condicionar, nos capacitar para viver de maneira santa no mundo pecaminoso e caótico. A santidade no relacionamento com Deus, a compreensão adequada do que é ser cristão, vai nos fazer viver de acordo com a palavra de Deus no mundo pecador, no mundo caótico, no mundo caído, mas eu viverei de acordo com a vontade de Deus, contrariando a vontade do mundo. É uma premissa fundamental. A prática só é possível, amados, a prática da vida cristã só é possível depois que nós compreendemos o que é ser cristão. E compreendendo, nós vamos nos purificar, ou seja, viver de maneira agradável a Deus,
viver uma vida relacional santa, ela é o resultado de um processo que começa dentro de nós e vai para fora. Se dentro de nós não estiver resolvido, se no meu coração, se na minha mente não estiver resolvido, se eu não estiver convicto da necessidade de obedecer, eu não vou conseguir cumprir os requisitos da palavra. Pedro está falando de algo que deve ser uma constante, amados. Algo que é muito sério. A prática agora desses irmãos que estavam fugindo, já falei isso aqui diversas vezes, era uma igreja que estava fugindo da perseguição, eles precisavam praticar e viver todos os dias. Nós também precisamos, essa carta não é apenas para aquele grupo, ela é para mim e para você. Praticar a esperança. E aí Pedro vai dar os caminhos da prática. E o primeiro caminho é o caminho do amor. Ele vai dizendo, agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade. Ou seja, agora que vocês entenderam tudo que eu já disse, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente aos outros e de todo o coração. Pedro vai dizer o seguinte, a prática da esperança começa com o amar. Pedro está falando de algo que deveria ser constante na vida daqueles irmãos, a prática do amor, principalmente o amor fraternal. Meu irmão, precisamos na igreja praticar o amor. Mas praticar o amor não é ser conivente com o pecado. Praticar o amor não é ser condescendente com o erro. Praticar o amor é apoiar aqueles que errando se arrependeram e desejam se regenerar, se restaurar, se transformar. Hoje o amor secular nos faz achar que aquele que ama é quem é condescendente com o erro. Aquele que ama é aquele que aprova tudo. Isso não é amar. Pois a repreensão faz parte do amor. O próprio Deus disse, repreendo a todo tempo aquele a quem eu amo. O amor aos irmãos é precedido, amados, pela purificação da alma. Mais precisamente, de tal forma que ela não acontece de uma vez por todas. Mas ela precisa acontecer constantemente para viabilizar sempre o amor aos irmãos. Deixa eu dizer isso de maneira clara para você. Amar o irmão é resultado de uma alma purificada. Mas não adianta purificá-la uma vez. Você precisa purificá-la todos os dias. Lembra do que eu falei aqui na introdução? Se arrepender todos os dias, se converter todos os dias, pedir perdão todos os dias, para que se renove todos os dias, para que amadureça todos os dias, para que cresça todos os dias, porque isso não acontece uma vez. Não adianta andar dizendo, olha, eu amo você, eu te amo, meu irmão, se as nossas práticas não são práticas de amor. E isso precisa ser constante, porque nós precisamos do renovar do amor de Deus todos os dias. Porque o amor da palavra de Deus é o ato voluntário de ceder. O tipo de amor que se leva aos limites, que exemplifica a pureza do nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 10, diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amados, mesmo vivendo em uma realidade difícil, mesmo vivendo num momento complicado e mesmo sendo uma realidade difícil de viver, porque amar, amados, é difícil, principalmente porque esse amor não está em conformidade com a lógica humana. Ele precisa ser uma marca na vida dos cristãos, porque ele deve ser vivido de pelo menos duas maneiras. A primeira é sinceramente. Pedro vai dizer, amem de todo o coração, sinceramente. Somente aqueles que foram purificados conseguem amar dessa maneira. Somente quando entendemos quem somos por dentro, entendemos a miséria do nosso coração, entendemos o amor que recebemos de Deus, entendemos a nossa fabilidade, então conseguimos olhar para o outro, amar o outro, apesar de quem o outro é. Somente depois desse processo é possível isso. Porque esse amor, amados, vai nos levar não a aceitar tudo,
mas a oferecer ajuda ao próximo no momento de necessidade sem esperar nada em troca. Esse é um ponto do amor bíblico. O amor bíblico nos faz servir ao outro sem esperar o favor do outro. Nos faz dar ao outro sem esperar a resposta do outro. Eu dou sem esperar receber do outro nada em troca, porque eu estou fazendo para Deus e não para o outro. Esse é o amor bíblico. O problema é que na nossa ótica humana nós queremos amar não sinceramente, não com verdade, mas com interesse. Eu faço para que o outro me dê algum benefício. Isso não é amar, isso é troca de favor. E não é bíblico. O amor sincero, amados, não espera nenhuma retribuição, pois ele é o resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. João, capítulo 13, verso 34, Jesus vai declarar isso. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Essa é a expressão máxima do amor sacrificial de Cristo Jesus. O amai-vos uns aos outros precisa ser compreendido como supratemporal. Por um lado, esses ouvintes, esses irmãos lá da Ásia Menor, já se encontravam no amor fraternal porque era o amor que haviam recebido de Deus. E por outro, eles precisavam se renovar nesse amor todos os dias, porque eles não possuíam tudo de uma vez por todas. Então nós também precisamos todos os dias nos renovar nesse amor, nos preencher do amor de Deus para viver sinceramente, porque viver nesse tempo, se doando, se entregando sem esperar nada em troca, só é possível em Cristo Jesus. Esse amor deve ser sinceramente e de todo o coração. Que expressão é essa? Expressão usada pelo apóstolo Pedro, amados, vai nos remeter a uma resposta dada por Jesus que todos nós conhecemos. Quando ele é arguído sobre os mandamentos, sobre qual era o maior mandamento, Jesus responde de maneira objetiva, ele apresenta o amor, os mandamentos em duas esferas. Lá em Mateus 22, verso 38 e 39, você vai ver isso dizendo, e no 39 Jesus fala sobre o segundo maior mandamento. E ele diz o seguinte, o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. O primeiro é, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Jesus vai dizer que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Amados, amar de todo o coração é fundamental, porque ele é o resultado do cumprimento da lei. Você lembra lá quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés? Os 10 mandamentos eles tinham duas dinâmicas. Primeira dinâmica do homem com Deus. Os 4 primeiros mandamentos, se você for observar, você vai perceber que falavam da relação do homem com Deus. Mas haviam outros 6 últimos mandamentos na lei que tratavam da relação do homem com o seu próximo. Não matar, não cobiçar, não adulterar, tinha a ver com relação com o outro. Amados irmãos, amar a Deus de todo o coração é cumprir a palavra de Deus. Por isso a cruz tem 2 estacas, né? Nesse símbolo. A estaca principal liga o homem com Deus e a estaca vertical liga o homem com o homem. O pecado nos separou, o pecado tirou essa capacidade de amar do nosso coração. Precisamos amar de todo o coração. Isso é praticar a esperança. Segunda característica de quem pratica a esperança é a constância. E aí nos versos 23 a 25, Pedro vai dizer, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro vai falar da constância. E algo que deve caracterizar a nossa vida, amados, é a constância. O servo de Deus precisa ser constante. Sabe por quê? Porque inconstância é característica da carne, da carnalidade.
Todas as vezes que nós começamos a nos tornar inconstantes, nós devemos ficar alertas, pedindo então a Deus para que renove o nosso coração. Por isso, a renovação da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida com Deus precisa ser diária. Não podemos ser inconstantes. Como é difícil lidar com alguém que oscila. Ora está tudo bem, ora está tudo mal, ora diz uma coisa, ora diz outra, ora quer algo, ora não quer. Amados, a inconstância não é uma característica do servo de Deus. O servo de Deus precisa ser constante. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso é constância. E aí Pedro vai dizer, olha, sejam constantes porque vocês foram regenerados. Regeneração é o novo nascimento. É nascer de novo, é o primeiro processo, primeiro ato naquele momento de conversão. E Pedro está reforçando aqui agora, amados, todo o ensinamento até aqui. Ele vai trazendo à mente daqueles irmãos, reforçando as suas ideias. A regeneração produziu um novo caráter em nós. E nesse novo caráter, amados, não deve existir falhas, defeitos. Ele é o caráter que Deus coloca em nós. Nós nascemos de novo. E uma coisa é fato, ou nascemos de novo, ou não fomos regenerados. O renascimento, o nascer de novo, é algo evidente. Não é algo incerto. O nascer de novo é um fato impossível de ser negado. Além disso, chama a atenção que o renascimento apareça como um acontecimento no passado. É um pretérito e não um futuro. Pedro vai dizer, vocês foram regenerados. Não é algo que vai acontecer, está no pretérito, é algo que já aconteceu. Nós nascemos de novo, então precisamos viver de acordo com as características de quem nasceu de novo. Lá em João 1, verso 13, diz assim a palavra, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de novo se nascemos de Deus. A constância precisa ser porque a palavra de Deus, amados, é permanente. E ele vai dizer, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Permanecer com a palavra de Deus, amados, é fundamental para a constância na vida cristã. Pois a palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos passos. É através dela que Deus vai revelar quem somos de fato. É através da palavra de Deus que Deus vai sondar o nosso coração. É por meio da palavra de Deus que Deus vai falar conosco. Há pessoas pedindo a Deus para falar com elas, para responder às suas orações, para trazer a solução, mas não buscam na palavra de Deus as respostas de Deus. Palavra de Deus é a nossa bússola moral. É onde nós nos examinamos, nos autoexaminamos. É através delas que Deus sonda o nosso coração. Há muita gente querendo que Deus sonde o seu coração pelo programa de TV. É muita gente querendo que Deus sonde o seu coração através das redes sociais, amados. Deus sonda o nosso coração através da ação do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus e não do pregador da moda. O salmista vai dizer isso. No Salmo 119, verso 11, ele declara, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amados, nós devemos permanecer constantemente na palavra de Deus, porque ela é a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz, mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A palavra de Deus é a verdade. E é interessante que Pedro vai dizer que essa palavra permanece para sempre. Lá no verso 25 ele faz uma citação de Isaías 40, verso 8, dizendo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra do Senhor tem sido atual para esse tempo que estamos vivendo.
Por isso não podemos ser inconstantes, não podemos ser levados por qualquer vento, amados. Precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Essa é uma característica fundamental. A terceira característica destacada por Pedro para a prática da esperança é a característica da maturidade. E lá no capítulo 2, versos de 1 a 3, ele vai dizer: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Pedro vai trazer isso: olha, uma vez que vocês foram regenerados, compreendem a profundidade da transformação, o preço, coloquem em prática tudo isso, porque vocês precisam então amadurecer. Pedro deixa claro que há níveis espirituais, onde cada um de nós está em constante evolução e desenvolvimento. Há crentes que continuam sendo bebês recém-nascidos, há jovens, há maduros, há aqueles que estão sendo mestres. Cada um está em um nível, amados. Esse nível nada tem a ver com o tempo de igreja. Esse nível nada tem a ver com o tempo e a experiência de vida. Esse nível de maturidade espiritual tem a ver com a capacidade de se moldar na palavra, tem a ver com a santidade. Esse desenvolvimento constante nos leva à maturidade cristã. E Pedro vai traçar os passos para que isso aconteça. Ele vai dizendo: olha, compreendam, entendam, para ser maduro vocês precisam se livrar de toda a maldade. Ele vai dizer isso lá atrás: vocês devem purificar a vida de vocês. Falei isso no sermão anterior. Agora então ele vai dizer: vocês devem se livrar da maldade, se livrar do mal. A nova vida com Cristo, amados, não pode ser desenvolvida a menos que deixemos o pecado. Sem abandonar o pecado não dá para viver plenamente a vida com Cristo. Amados, não dá para viver a vida cristã no pecado. Dá para se enganar, dá para frequentar a igreja, dá para participar dos cultos online, mas sem abandonar o pecado não é possível viver em santidade. Porque quando nós nos purificamos, a palavra de Deus faz o trabalho dentro de nós. E é um paralelo de Pedro aqui muito interessante com o que está em Hebreus 12:1. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, uma vez nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pedro vai dizer: olha, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ou seja, livrem-se da falsidade. Não sejam cristãos falsos. Sejam verdadeiros. Sejam íntegros, sinceros, corretos. Pedro vai dizer: olha, a maldade, o engano, essas coisas não condizem com aqueles que nasceram de novo. E ele vai dizer o seguinte: olha, se livrando disso, como crianças recém-nascidas, desejam o leite espiritual puro, ou seja, alimentem-se espiritualmente. Como crianças recém-nascidas, os cristãos, amados, precisavam se alimentar para poder se desenvolver. Tem muita gente querendo ser um crente desenvolvido, um crente maduro, um crente sadio, sem se alimentar da palavra de Deus. Não dá para crescer sem alimentação adequada, espiritualmente e humanamente. Mateus 18, verso 3. Jesus vai dizer: e disse, eles asseguram, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A criança cresce, se desenvolve. Ninguém fica bebê para sempre. Não é todo mundo que ganha neném fala: tão bom essa fase. A criança cresce. E quanto mais cresce, mais come. É normal, é natural. O problema é que na vida cristã, nós nascemos de novo e ficamos com aquele leite ralo, aquele colostro, aquela coisa que não sustenta.
Não dá para crescer em maturidade cristã sem se alimentar espiritualmente. A orientação de Pedro é de que esse desejo deve ser ardente, porque ele vai nos trazer o crescimento. Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 2, Paulo vai falar sobre essa mesma dificuldade na igreja de Corinto, dizendo: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Amados, quantos de nós ainda continua com as mesmas besteiras, me perdoem a expressão, com as mesmas picuinhas, com as mesmas coisinhas de quando nos convertemos? Não amadurecemos. Deus tem desejado nos dar alimento sólido, mas nós não estamos em condição de nos alimentar do que é sólido, das profundezas da palavra, porque não suportamos o leite. Não nos alimentamos, nos alimentando da palavra de Deus. Esses dias eu conversava com uma pessoa e dizia o seguinte: ela me perguntava sobre a dificuldade que as pessoas têm de serem levadas para um lado e para o outro, melhor dizendo, a facilidade que as pessoas são levadas por qualquer enganador e vão embora. E dizia: mas é porque elas não conhecem a palavra. Pois quem conhece a palavra não se deixa levar por promessas de falsos mestres. Terceira característica da maturidade é a prova da bondade de Deus. Uma vez que nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos ter a certeza da salvação, e essa certeza vai produzir esperança, e nela nós vamos poder provar o tamanho da bondade de Deus conosco. Amados, somente os imaturos não reconhecem a bondade de Deus em todas as coisas. Somente os imaturos reclamam. Somente os imaturos ficam murmurando a todo tempo, porque quando eu olho quem eu sou e aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu digo: olha, eu estou melhor do que eu mereço, eu tenho recebido de Deus mais do que eu tenho pedido, porque Deus é bom, e isso é sinal de maturidade cristã. Saber que Deus é bom é fundamental para as nossas vidas. Saber que Deus é bom não é uma mera declaração, não pode ser um chavão, mas precisa ser uma convicção que firma o nosso coração. O salmista no Salmo 34, verso 8, vai fazer um convite. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Como é feliz quem se coloca diante da bondade de Deus. Por isso eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte, amados: nós não podemos ser cristãos apenas na teoria. Não dá para ser crente de domingo à noite. Não dá mais. Não por causa de vir só domingo à noite, mas pela distância que estamos de Deus. Se as nossas ações práticas, diárias, elas são mundanas, pecaminosas, carnais, o nosso discurso belo, cheio de palavras agradáveis, não vai transmitir o bom cheiro de Cristo. Ele está com cheiro de morte. As nossas práticas precisam ser consonantes com as nossas ações. Ser o bom cheiro de Cristo para esse tempo é praticar as verdades da palavra de Deus reveladas a nós. Nossas ações evidenciam, amados, a dimensão da purificação. Pedro está declarando isso. Olha, aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês vivem, evidencia o quão purificados vocês estão, o quão maduro vocês são, o quão constante será a fé de vocês. Não se deixem levar, não se engane. Meu querido irmão, nessa noite eu quero fazer um desafio a você. Desafio para você olhar a sua prática. Não apenas a teoria, não apenas aquela mensagem que afaga o coração, mas olhar aquilo que temos feito, aquilo que temos falado, olhar até mesmo aquilo que temos
postado e mostrado nesse tempo de vida online, vida virtual. Olhando tudo isso, você pode dizer que as suas práticas revelam o Deus a quem você serve? Ou as suas práticas revelam a miséria do seu coração? Clame ao Senhor, feche seus olhos, peça ao Senhor para que sonde o seu coração. É tempo de pedir a Deus que sejamos de fato servos verdadeiros e não falsos, deixando de lado aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, deixando de lado aquilo que não é característica de um servo verdadeiro, de um servo de Deus. Deus nessa noite deseja transformar-nos novamente, nos levando a uma prática integral da vida cristã. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai querido, ó Deus, diante da sua palavra, mais uma vez na noite de hoje, quero pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, sonde o nosso entendimento, sonde, ó Deus, a nossa mente, para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Ó Deus, ajuda-nos a ter uma prática de vida cristã de acordo com a tua palavra, nos amando sinceramente de todo o coração, tendo, ó Deus, sendo constante e, ó Pai, amadurecendo. Coloque em nós o desejo pela palavra, coloque em nós, ó Deus, o desejo pela oração, coloque em nós, ó Deus, o desejo pela tua presença todos os dias, e que possamos, ó Pai, desfrutar do teu amor e do teu cuidado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, nós vamos ainda mais uma vez louvar ao Senhor. E que nessa semana você possa viver a prática do Evangelho. Esforce-se, coloque-se diante do Senhor e viva para a glória dele. Vamos juntos louvar. face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer
Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém, meu querido irmão. Você tenha um restante de semana abençoado pelo Senhor, cheio das provisões e do cuidado de Deus, vivendo a cada dia de acordo com a palavra de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Semana abençoada, meu querido irmão, e um forte abraço.